hoje é dia de revisão, papai. Vamos embora que tem muita coisa importante pra falar hoje. Galera, tá começando a chegar? Vamos que hoje tem muita coisa interessante. Você fala assim, professor, tem muita coisa interessante toda semana. É, papai, tem muita coisa interessante toda semana. Hoje é dia de revisão. Vamos revisar direitos políticos e organização do Estado. Hoje é dia de falar um pouquinho sobre direitos políticos e organização do Estado para você. Temas importantes, temas que caem nas carreiras policiais. Direitos políticos e organização do Estado. Meu filho, minha filha, vamos segurar na mão de Deus. Tenha fé que essa desgraça cai e essa desgraça é importante. O nosso quinto encontro hoje é na nossa revisão para o concurso da PEM Bahia. Professor, não vou fazer o concurso da PEM Bahia, eu quero assistir. Meu filho, assista, porque esses assuntos caem na PEM Bahia, caem na PCDF, caem na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal. Essa desgraça cai no TJ, no MP, no INSS, mas cai. Então, meu filho, vamos embora, que tem muita coisa interessante para você também. Falando um pouquinho sobre direitos políticos. Na semana passada, eu parei num tema chamado condições de elegibilidade. Hoje, eu continuo a partir de condições de elegibilidade. Claro, relembrando alguns pontos da semana passada. Até para que você pegue o ritmo e entenda essa desgraça. E perceba como é fácil, como é bonito o nosso direito constitucional. Nosso direito constitucional é bonito, meu filho. Meu objetivo é ajudar você a acertar todas as questões de direito constitucional. Vamos embora, que hoje é dia de revisão. Falando um pouquinho sobre direitos políticos. Primeiro ponto, quero lembrar a você, o voto é obrigatório para quem? Facultativo para quem? Proibido para quem? Lembre, obrigatório, maiores de 18, menores de 70. Facultativo, maiores de 16, menores de 18, maiores de 70 e os analfabetos. Na revisão passada, eu lembrei a você que os analfabetos são inelegíveis. É, papai. Os analfabetos, eles são inelegíveis. Eles podem votar, mas não podem ser votados. O voto, professor, é proibido para quem? É bom lembrar, voto proibido para quem, papai? Estrangeiros, em regra, conscritos e menores de 16. Estrangeiros, em regra, conscritos e menores de 16. Lembrando a você que o conscrito é um indivíduo que está no serviço militar obrigatório. Professor, passei no concurso da PM da Bahia. Olha que glória a Deus, meu filho. Estou no curso de formação. Eu posso votar? Pode. Pode ser votado? Pode. Claro que eu tenho uma regra do mais de 10 anos ou menos de 10 anos para o militar. Mas não confunda o conscrito com um camarada que é policial militar, com um camarada que é bombeiro militar. O conscrito é o indivíduo que está no serviço militar obrigatório. E isso você não pode confundir. Belezinha, meu povo? Também falei na revisão passada sobre as condições de elegibilidade. André, o que desgraça é condições de elegibilidade? Quando vier na sua prova, o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal, você vai lembrar condições para ser eleito, condições de elegibilidade. Lembre, nacionalidade brasileira. Primeira condição de elegibilidade, nacionalidade brasileira. Lembre do pleno exercício dos direitos políticos. Voltando um pouquinho para a nacionalidade brasileira. Caiu na sua prova, a nacionalidade brasileira é uma condição de elegibilidade. Você fala assim, claro, meu filho, claro, que existem alguns cargos privativos de brasileiro nato. Mas não confunda essa desgraça. Uma das condições de elegibilidade é a nacionalidade brasileira. Para alguns cargos, eu tenho cargos privativos de brasileiro nato. Cuidado para não errar essa desgraça, pelo amor de Deus. Belezinha? Nacionalidade brasileira, condição para ser eleito. Depois, pleno exercício dos direitos políticos. Lembre do alistamento eleitoral. Lembre do domicílio eleitoral na circunscrição. Olha que coisa bonita. Domicílio eleitoral na circunscrição é uma condição de elegibilidade. André, pelo amor de Deus, o que é um domicílio eleitoral na circunscrição? Imagine só, eu quero me candidatar em Aracaju. Eu voto em Socorro. Eu posso me candidatar em Aracaju? Não, meu filho. Para me candidatar em Aracaju, eu tenho que votar em Aracaju. Eu tenho que ter domicílio eleitoral na circunscrição. Lembre dessa desgraça. Lembre também que a filiação partidária é uma condição de elegibilidade. É uma condição para ser eleito. Para ser eleito, tem que estar filiado a partido político? Sim, papai. Para ser eleito, tem que estar filiado a partido político. Filiação partidária é uma condição de elegibilidade.
Essa é a regra. Tem exceção, papai? Tem exceção. Quem é? O militar. Lembre que o militar na ativa não pode estar filiado a partido político. O militar pode se candidatar? Pode. O militar pode se candidatar. Essa é a regra. Mas o militar, quando se candidata, ele vai estar filiado a partido político? Não. Filiação partidária, o militar não pode estar filiado a partido político. Essa é a exceção à regra. Mas lembre, filiação partidária, condição de elegibilidade. Ah, professor, e na prova eu marco como? Esse é um problema. Esse é um problema. Na prova eu marco como? Se vier na sua prova assim, filiação partidária é condição de elegibilidade. Você fala? Sim, tá correto. Massa. Se vier na sua prova, o militar não pode estar filiado a partido político. Você fala realmente, militar não pode estar filiado a partido político. Belezinha também. Belezinha, meu povo? Entendeu essa desgraça? Continuamos, meu povo. Continuamos a partir de condições de elegibilidade. Só lembrando, sabadão, dia 14, eu tô na minha Bahia. É dia de aulão beneficente em Salvador. Sábado, dia 14. Domingo, dia 15, eu tô em Maceió. Semana que vem todinha, eu tô lá na terra dos Marechais. Eu tô em Maceió, fazendo aula pra turma da Polícia Civil, pra turma da OAB, pra turma da PM. Próxima semana, Maceió. Sabadão, Salvador, pra gente gravar essa desgraça. Tem muita coisa importante. Seguinte, meu povo, falei sobre condições de elegibilidade. Tem mais coisas? Tem, meu filho, tem. Falando sobre o militar. Todo militar pode se candidatar. E agora, eu já falei pra você que o conscrito, ele não pode nem votar e nem ser votado. O conscrito não pode nem votar e nem ser votado. Tirando o conscrito, o militar alistável. Ele pode se candidatar? Pode. O militar com mais de 10 anos, o que acontece com ele? O militar resolve se candidatar, ele tem mais de 10 anos. O que acontece com ele, André? Pelo amor de Deus. Mais de 10 anos ele fica agregado. Se eleito no ato da diplomação, ele vai para inatividade. Olha que coisa bonita. Não confunda essa desgraça. O militar. E quando a sua prova falar sobre o militar, você vai lembrar do PM, do bombeiro e do camarada das Forças Armadas. Isso caiu esse ano na prova da Polícia Rodoviária Federal. Falando o policial rodoviário federal. Esse camarada não entra nessa regra. Pelo amor de Deus, não é essa desgraça. Lembre, o militar resolveu se candidatar. Se ele tem mais de 10 anos, ele fica agregado. Se eleito no ato da diplomação, ele vai para inatividade. Olha que coisa bonita. Mais de 10 anos, ele fica agregado. Se eleito no ato da diplomação, ele vai para inatividade. Ah, professor, o camarada se candidatou e não foi eleito. Volta a trabalhar normalmente. Mais de 10 anos, foi candidato, não foi eleito, acabou as eleições, volta a trabalhar normalmente. Foi eleito no ato da diplomação, vai para inatividade. Professor, ele foi eleito no ato da diplomação, foi para inatividade. Ele vai receber como militar ainda? Vai, meu filho, só que proporcional ao tempo de serviço. Mais o salário dele do mandato eletivo. Tá? Ele recebe como militar proporcional ao tempo de serviço, mais o salário dele como militar. Professor, acabou o mandato do camarada. O militar resolveu se candidatar, mais de 10 anos, ficou agregado. Se eleito no ato da diplomação, foi para inatividade. Massa. Acabou o mandato dele, volta para ativa. Meu filho, seguindo a Constituição Federal, não. Seguindo a Constituição Federal, não. É só você lembrar do defunto. Quem vai, não volta. Ele vai para inatividade quando ele é eleito e continua na inatividade, mesmo quando acabar o mandato eletivo. Essa é a regra na nossa querida Constituição Federal. E essa é a regra que você vai levar para sua prova. Professor, se o camarada tiver menos de 10 anos, o que vai acontecer com ele? Afastado do cargo, você entende? Exonerado, excluído, perdeu, acabou, volta a estudar para concurso público. Menos de 10 anos, afastado do cargo. Mais de 10 anos, fica agregado. Lembre que essa regra é para o militar. Pelo amor de Deus, não confunda essa desgraça. Na sua prova vai falar o militar com mais de 10 anos ou o militar com menos de 10 anos. Essa regra é para o militar. Belezinha, meu povo? Deu para entender essa desgraça? Tem mais coisas importantes para você. Outro ponto importante é uma ação chamada ação de impugnação de mandato eletivo. O que é que tem de importante na AIME, na ação de impugnação de mandato eletivo? Pelo amor de Deus, alguns
três pontos importantes na ação de impugnação de mandato eletivo. O prazo dela, 15 dias contados da diplomação. 15 dias contados da diplomação. Lembre que na AIME tem que ter prova de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. E a ação de impugnação de mandato eletivo, ela vai tramitar em segredo de justiça. A ação de impugnação de mandato eletivo, ela vai tramitar em segredo de justiça. Meu amigo que falou aqui, professor militar, você tá falando do PM, do bombeiro, do camarada das Forças Armadas? Sim. Quando eu falei da regra do militar em relação a se candidatar, é o PM, o bombeiro e o camarada das Forças Armadas. Esses caras aí entram na regra do mais de 10 anos ou menos de 10 anos. O policial civil entra nessa regra? Não. O policial federal? Não. A Constituição Federal fala do militar. E é isso que eu quero que você grave, é isso que eu quero que você lembre. Belezinha, meu povo? Continuamos. Falei agora sobre a AIME, sobre a ação de impugnação de mandato eletivo. Mas lembra você do artigo 15 da Constituição Federal. O artigo 15, ele traz as hipóteses de perda ou suspensão de mandato eletivo. Olha que coisa bonita. Perda ou suspensão de mandato eletivo. Primeira desgraça que eu quero que você lembre. Eu não tenho cassação de direitos políticos, aliás, desculpe. Cassação de direitos políticos eu tenho? Não tenho. O artigo 15 da Constituição Federal, ele traz as hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos. E aí eu posso ter cassação de direitos políticos? Cassar direito político, André? Pode. Pode retirar arbitrariamente os direitos políticos da pessoa? Cassar direito político? Não pode. Cassar direito político? Não pode. O artigo 15 da Constituição Federal, quando fala sobre perda ou suspensão dos direitos políticos, fala que é vedada a cassação de direitos políticos. Então grava essa desgraça. É vedada a cassação. Cassar direito político? Não pode. Ou eu tenho perda, ou eu tenho suspensão dos direitos políticos. Ou eu tenho perda, ou eu tenho a suspensão dos direitos políticos. Cassar direito político? Não, meu filho. Tá, André, massa, isso aí eu já sei. Mas quais são os casos de perda ou suspensão dos direitos políticos? E aí, papai, caneta e papel na mão pra lembrar dessa desgraça. Os casos de perda ou suspensão de direitos políticos. O primeiro caso que eu quero que você lembre é a recusa de cumprir obrigação legal a todos imposta. Recusa de cumprir obrigação legal a todos imposta. Imagine só que o menino de 18 anos, foi pro quartel, né? Foi se alistar lá no serviço militar obrigatório. Chegou lá no quartel e falou assim, coronel, isso no exército, ele falando, coronel, não quero ficar nessa desgraça aqui não. Tinha caralho, né? Não quero ficar nessa desgraça aqui não. O coronel perguntou por quê, meu filho? Ele falou, minha religião não permite que eu pegue armas. Tem um direito fundamental lá no artigo 5º da Constituição Federal. Fala que ninguém será privado de direitos se alegar convicção política, filosófica, religiosa, salvo se negar a cumprir a obrigação, prestação alternativa fixada em lei. Salvo se negar a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. E aí esse menino, aos 18 anos, foi lá pro quartel e falou assim, minha religião não permite que eu pegue armas e eu não quero ficar nessa desgraça aqui. Eu tenho um direito fundamental. O coronel falou, massa. Você está se negando a cumprir uma obrigação legal a todos os impostos. Ele falou, tenho. Eu estou me negando a cumprir. Mas você tem que cumprir uma prestação alternativa. Ele falou, também não vou fazer não. Não vou fazer. Nesse momento, ele será privado de direitos. E aí, André, perda ou suspensão de direitos políticos, a recusa de cumprir a obrigação legal a todos imposta, né? E aí, é perda ou suspensão? Prevalece na sua prova que esse é um caso de perda dos direitos políticos. Prevalece na sua prova que esse é um caso de perda dos direitos políticos. Belezinha, meu povo? Guedes, um abraço aí pro Sargento Galvão. Tamo junto. Seguinte, e prevalece que essa recusa de cumprir a obrigação legal a todos imposta é um caso de perda dos direitos políticos. Belezinha, meu povo? Massa, tá todo mundo que AP aí. Continuamos a falar para você alguns pontos interessantes. Outro ponto interessante de caso de perda ou suspensão de direitos políticos é a incapacidade civil absoluta. Olha que desgraça. Professor, incapacidade civil absoluta é perda ou suspensão dos direitos políticos? E agora, meu filho, anote essa desgraça. Incapacidade civil absoluta é caso de suspensão dos direitos políticos. Suspensão dos direitos políticos. Prevalece na doutrina que a incapacidade civil absoluta é suspensão dos direitos políticos. Professor, a IBFC em uma questão, já tratou desse tema como perda dos direitos políticos. Meu filho, minha filha, pelo amor de Deus, foi uma questão trazida pela IBFC.
Meu filho, minha filha, pelo amor de Deus. Incapacidade civil absoluta, suspensão dos direitos políticos. Prevalece suspensão dos direitos políticos. Lembre também da condenação criminal transitada em julgado. Olha que coisa bonita. Condenação criminal transitada em julgado. Vem na sua prova assim, o preso provisório, ele tem seus direitos políticos suspensos. Você fala, ó, preso provisório não. Preso provisório não tem direitos políticos suspensos, não. O preso que tem direito político suspenso é o camarada que tem condenação criminal transitada em julgado. Esse camarada tem seus direitos políticos suspensos. Belezinha, meu povo? Tem mais casos de perda ou suspensão que eu quero que você lembre. Lembre do caso de cancelamento da naturalização. E aí, papai, cancelou a naturalização, deixou de ser brasileiro, perdeu ou suspendeu os direitos políticos? Cancelou a naturalização, deixou de ser brasileiro, é perda ou suspensão dos direitos políticos? Lembre, cancelamento da naturalização é caso de perda dos direitos políticos. Cancelou a naturalização, o que aconteceu com ele? Deixou de ser brasileiro, virou estrangeiro, perdeu os direitos políticos. Cancelamento da naturalização é caso de perda dos direitos políticos. E por último, lembre da improbidade administrativa. Improbidade administrativa é caso de suspensão dos direitos políticos. Olha que coisa bonita. Improbidade administrativa, caso de suspensão dos direitos políticos. Então, meu filho, na sua prova, você vai lembrar assim, ó. Quais são os casos de perda ou suspensão dos direitos políticos previstos lá no artigo 15 da Constituição Federal? Perda ou suspensão dos direitos políticos. Lembre, recusa de cumprir a obrigação legal a todos imposta. Lembre da incapacidade civil absoluta, da condenação criminal transitada em julgado, do cancelamento da naturalização e da improbidade administrativa. André, como é que eu decoro essa desgraça? Lembre do Rico Cai. Rico Cai é o Memorex para decorar os casos de perda ou suspensão dos direitos políticos. Rico Cai. Rico Cai. R de recusa de cumprir obrigação legal a todos imposta. R de recusa de cumprir. Rico. I de quê? I de incapacidade civil absoluta. Rico. Co de condenação criminal transitada em julgado. Memorex para lembrar dessa desgraça. E cai. O CA, cancelamento da naturalização. E o I, improbidade administrativa. Com esse Memorex, você vai lembrar dos casos de perda ou suspensão dos direitos políticos. Lembre dessa desgraça que é vedada a cassação de direitos políticos. Cassação de direito político não tenho. Cassar direito político não pode. Belezinha, meu povo. Para finalizar, um último ponto que eu quero terminar, políticos e partidos políticos, é falando deles. Um pouquinho dos partidos políticos para você. O que é que pode ser cobrado de partido político? Lembre, é livre a criação, fusão e a incorporação de partidos políticos. Até aí tá bonito. É livre a criação, fusão e a incorporação de partidos políticos. Lembre, partido político, caráter nacional. Partido político, caráter nacional. Prestação de contas à justiça eleitoral. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. O partido político ele tem direito privado, mas tem que prestar contas. Ele tem direito privado, mas tem que prestar contas. Falou em partido político, você lembra? André, partido político pode ter caráter paramilitar? Não pode. Partido político não pode ter caráter militar. Lembre, papai, lembre. É livre a criação, fusão e a incorporação de partidos políticos. Isso é importante lembrar. Belezinha, meu povo? Então, finalizamos direitos políticos aqui. Nossa revisãozinha de direitos políticos. Alguns pontos. O voto é obrigatório para quem? Proibido para quem? Facultativo para quem? Lembre da idade mínima para ser vereador, para ser deputado, para ser prefeito. A idade mínima para ser governador, para ser presidente da república. Lembre do nosso querido telefone constitucional. Lembre do nosso querido telefone constitucional 3530-2118. Idade mínima, telefone constitucional. Lembre, 35 anos para ser presidente, senador, presidente, vice-presidente, senador. 30 anos governador e vice-governador. 21 anos deputado, prefeito, juiz de paz. 21 anos. 18 anos vereador. Falou na sua prova telefone constitucional, você vai lembrar. Falou na sua prova idade mínima, você vai lembrar do nosso querido telefone constitucional. Belezinha, meu povo? Então, nós finalizamos a nossa revisãozinha de direitos políticos e vamos entrar em organização do Estado. Papai, eu não paro de falar, não. É uma metralhadora, não para de falar. Sabe por quê?
porque eu sei que o tempo é curto. O tempo é curto. Toda semana é 30, 40 minutos de revisão. E eu tento trazer a maior quantidade de informações possíveis para você. Por quê, André? Porque eu quero que você passe nessa desgraça. Eu sei que a sua aprovação é só questão de tempo, é questão de persistência, é questão de continuar estudando. É questão de continuar lutando, sentando a bunda na cadeira e pensando assim, ó, é questão de tempo. É disciplina, persistência e esperar a sua vontade e a vontade do cara lá de cima. Porque dá certo, mas tem que continuar estudando nessa desgraça. Porque senão, papai, se desistir, outra pessoa vai passar no seu lugar. Belezinha, meu povo? Então vamos embora, que agora é hora de falar sobre organização do Estado. O que é que tem de importante em falar de organização do Estado? Um tema gigante. Organização do Estado é um tema grande. Tema grande, mas é um tema que tem muita coisinha importante em organização do Estado. Primeira coisa, o artigo 18 da Constituição Federal fala da nossa querida organização político-administrativa, da nossa querida organização do Estado. Você vai lembrar dos entes que compõem a nossa organização do Estado. André, quais são os entes que compõem a organização do Estado? Caralho. E aí, quais são os entes? União, Estado, DF, municípios. Esses entes, eles possuem autonomia ou soberania? União, Estado, DF, municípios possuem autonomia. Os entes da nossa querida organização do Estado, eles possuem autonomia. Caralho, meu filho. Agora anote aí que a República Federativa do Brasil, ela possui soberania. Quem possui autonomia são os entes. E a nossa querida República Federativa do Brasil, ela possui soberania. Não confunda entes com a República Federativa do Brasil. Não confunda uma coisa com a outra, pelo amor de Deus. Não confunda uma coisa com a outra. Então os entes possuem autonomia e a República Federativa do Brasil, ela possui soberania. A desgraça da sua prova fala ainda sobre a nossa forma de Estado, forma de governo, sistema de governo e regime de governo. Caralho. Papai, ó. Forma de Estado, forma de governo, sistema de governo e regime de governo. Tem que decorar essa desgraça? Tem que lembrar dessa desgraça? Tem que lembrar dessa desgraça. Tem que lembrar da nossa forma de Estado, forma de governo, regime de governo e sistema de governo. Devagarzinho pra gente entender essa desgraça. Se a sua prova falar da forma de Estado, você vai lembrar do artigo 1º da Constituição Federal. Vou lá no artigo 1º, ó. O artigo 1º da Constituição Federal fala bem assim, ó. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, DF e municípios. Tem como fundamentos. O artigo 1º da Constituição Federal fala a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel. Eu paro e lembro a você. A nossa querida república é formada pela união indissolúvel dos estados, DF e municípios. Eu lembro a você que os entes, eles possuem autonomia, mas eles não podem separar do Brasil. Sergipe, ele pode juntar com Alagoas? Imagine só, Sergipe e Alagoas, pode juntar, professor? Pode. Um estado pode juntar com outro? Pode. O que não pode é um estado querer se separar do Brasil. Eu posso pegar Sergipe e dividir no meio? Pode. E criar 2 novos estados? Pode. O que não pode é separar do Brasil. Por quê, André? Porque é vedada a secessão. É vedada a separação. É isso que eu quero que você lembre. Um estado pode juntar com outro. Pode juntar Sergipe e Bahia. Olha que coisa bonita. Acarajé e Caranguejo. Pode juntar? Pode. O que não pode é que Sergipe querer separar do Brasil. Isso não pode. A Bahia querer separar do Brasil. Isso não pode. Mas eu posso pegar a Bahia, dividir no meio e criar 2 novos estados. Isso pode. Então lembre do artigo 1º da Constituição Federal, quando fala a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, DF e municípios. Lembre que é vedada a secessão, é vedada a separação. Separar não pode. Mas um estado juntar com outro, pode. Belezinha, meu povo? Nossa forma de Estado é a federação. Meu filho. A nossa forma de Estado é a federação. André, a federação é aquela que é cláusula pétrea. Caralho. Meu filho. Já anote aí, vá. Anote aí. Com força, inclusive. Anote aí que a federação é uma cláusula pétrea expressa no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. A federação, a nossa forma de Estado, a forma federativa de Estado, é cláusula pétrea expressa no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. A nossa forma de Estado é cláusula pétrea expressa no artigo 60. André, o que desgraça é cláusula pétrea? Que eu tô anotando aqui, mas não sei o que é.
Cláusula pétrea são normas que eu não posso abolir, que eu não posso restringir, que eu não posso limitar. E a federação, a nossa forma federativa de Estado, é cláusula pétrea expressa no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Belezinha, meu povo? Anotou? Tem mais coisas importantes. Forma de governo. A forma de governo brasileiro é monarquia ou república? É fácil, né? Forma de governo? República. Não confunda a forma de Estado com forma de governo. Forma de Estado, federação. Forma de governo, república. Na forma de Estado, eu já vi questão de concurso público falando que o Brasil é um Estado unitário. Tá errado, pô. O Brasil já foi um Estado unitário na época do Império. Hoje o Brasil é um Estado federado. A República Federativa do Brasil. O Brasil não é mais um Estado unitário. Não é essa desgraça. Não é essa desgraça, pelo amor de Deus. A nossa forma de governo é a República. Forma de governo? República. Sistema de governo. E agora, André? Sistema de governo brasileiro presidencialista. Lembre, sistema de governo presidencialista. Por quê? Porque tem um presidente, é? Não, meu filho, pelo amor de Deus. Não é porque tem um presidente, né? Porque a França tem presidente. Mas lá na França é parlamentarismo e não presidencialismo. Então, o nosso sistema de governo é presidencialista, porque o nosso presidente da República, ele é chefe de Estado e chefe de governo. O presidente da República no Brasil, ele é chefe de Estado e chefe de governo. O sistema de governo brasileiro é presidencialista. E o regime de governo brasileiro, qual é? Regime de governo democrático. Regime de governo democrático. A nossa democracia, o tipo de democracia adotada no Brasil, é direta ou indireta, André? É semi-direta ou participativa. Você vai lembrar que todo o poder emana do povo. Olha que coisa bonita. O nosso tipo de democracia adotada no Brasil é semi-direta ou participativa. Por que, André? O tipo de democracia adotada no Brasil é semi-direta ou participativa? Porque tem momentos que você exerce a democracia diretamente. Mas também existem momentos que você exerce a democracia indiretamente. Quando você vota em alguém, alguém indiretamente te representa. Então lembre, tipo de democracia adotada no Brasil, semi-direta ou participativa. Então o que eu falei até agora de organização do Estado, até finalizando a nossa live? Juntando o que eu falei sobre direitos políticos com a organização do Estado, aquela revisãozinha básica do que eu já falei, pra gente finalizar por hoje. Lembrando a você o seguinte, eu comecei falando sobre condições de elegibilidade, falei da nacionalidade brasileira, do domicílio eleitoral na circunscrição, lá em direitos políticos. Comecei falando sobre condições de elegibilidade, falei da idade mínima, do alistamento eleitoral, falei pra você sobre o militar resolver se candidatar. O que acontece com ele? Se ele tiver mais de 10 anos ou menos de 10 anos. Mais de 10 anos fica agregado, se eleito no ato da diplomação vai para inatividade. Menos de 10 anos ele é afastado do cargo. Falei pra você também sobre os casos de perda ou suspensão dos direitos políticos. Falei do artigo 15 da Constituição Federal. Depois, eu comecei a falar pra você sobre organização do Estado. Eu lembro a você, os entes, eles possuem autonomia. A União, o Estado, o DF, municípios possuem autonomia. E a nossa querida República Federativa do Brasil, ela possui soberania. Lembre que a nossa forma de Estado é a federação, inclusive a federação é cláusula pétrea expressa na Constituição Federal. Lembre que a forma de governo, república, sistema de governo presidencialista e o regime de governo democrático. Tipo de democracia adotada no Brasil, semi-direta ou participativa. Nesse ponto eu paro e falo pra você assim, ó, semana que vem tem mais, meu povo. A nossa revisãozinha de 1h, 35 minutos. Eu paro hoje em organização do Estado. Semana que vem eu volto a partir de organização do Estado. E aí, continua até a sua prova. E depois, eu acho que esse projeto eu gostei. Acho que esse projeto continua até pro próximo concurso, pro próximo edital. Até todo mundo gabaritar essa desgraça. Até todo mundo acertar as questões de direito constitucional. É um projeto gostoso, um projeto que me empolga. Que eu paro um pouquinho no meu dia pra ajudar você um pouquinho também. Lembrando a todos, sabadão, dia 14, eu tô em Salvador. Domingo, dia 15, eu chego em Maceió. E tô em Maceió a semana que vem todinha. Pra ter aula em Maceió também, pra turma da OAB, turma da Polícia Civil, turma da PM. Sábado, aulão beneficente em Salvador. Meu povo, gratidão, muito obrigado. E aí, a live vai ficar salva. Vou tentar pegar todas as lives que já tive para esse projeto e tentar jogar no YouTube. E aí, vou estar divulgando no grupo de dicas. Tá? Quem ainda não tá no meu grupo de dicas, é só mandar um recado pra mim. Eu vou estar divulgando as lives salvas no grupo de dicas. Vou tentar colocar no YouTube, inclusive essa. Por quê, André?
porque a intenção é ajudar você. Belezinha, meu povo? Vamos gravar essa desgraça junto. Muito obrigado, que Deus abençoe. Continue estudando, que eu tenho certeza que vai dar certo. Um abraço, meu povo!